Me conta uma coisa aqui, você quer começar a dar aula esse ano, mas você não sabe, depois que você conseguir o aluno, o que você vai ensinar para ele? Então aqui nesse vídeo hoje eu vou te mostrar de modo prático como que você vai definir os conteúdos que você vai ensinar para o seu aluno e como que você vai conseguir ajudar ele a ter sucesso, a aprender, a avançar e progredir nos estudos dele com você. Fica aqui nesse vídeo porque hoje eu vou te ensinar a preparar uma aula de reforço, uma aula particular. Olá, seja muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Ana Vitória, eu sou professora de reforço escolar há 5 anos e eu criei esse canal para falar com você, que é pai e mãe e precisa entender a importância do reforço escolar e também para ensinar a você, professor e professora, que quer iniciar a empreender com aulas particulares e reforço escolar, como de fato começar, como dar aula e como empreender nessa área tão importante que são as aulas particulares e o reforço escolar. E hoje, nesse vídeo, como eu falei anteriormente, eu vou ensinar aquilo que você precisa fazer para organizar e preparar o seu atendimento de aulas particulares e reforço escolar. Eu sei que muitas vezes bate aquele medo, principalmente se você está iniciando agora. Você pensa assim, tá, eu vou ter todo o trabalho, eu vou divulgar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, mas e quando o meu aluno chegar? Como de fato eu posso ensinar um conteúdo a alguém? Como que eu vou pegar aquilo que o aluno precisa e vou passar para frente para ele? Existe uma forma de você se organizar para isso e é isso que eu vou te ensinar aqui. Eu vou usar essa lousa aqui atrás para te ajudar nessa organização, para que você entenda ali como que você vai estruturar a aula do seu aluno. Primeiro de tudo, antes da gente começar, quando você começar a divulgar suas aulas de reforço, suas aulas particulares, você precisa ter bem claro quem é o aluno que você vai atender. Se você não tiver clareza, se você não tiver claro quem é o aluno que você vai atender, você vai passar por um momento de muita confusão. Confusão interna e confusão também com a família. Porque imagina só, você, mãe e pai, contrata um professor para dar aula para o seu filho e na hora do vamos ver você percebe que ele nem sabe ensinar, que ele nem sabe o que vai passar para o seu filho. Você não ia gostar, eu também não ia. Então é exatamente para te impedir, te livrar de passar essas situações que eu vou te mostrar como que você estrutura uma aula para o seu aluno. Então o primeiro ponto, esse aqui é irrefutável, esse aqui não pode faltar. Você precisa saber quem é o aluno que você vai atender. Então se é um aluno de alfabetização, eu já sei o que fazer. Se é um aluno do ensino fundamental 1, do ensino fundamental 2 ou do ensino médio, eu também já sei o que fazer. Então é imprescindível que você saiba quem é o seu aluno e que assim, sabendo quem é o seu aluno, você vai saber qual é a área de estudos dele e o que você vai passar para ele. Se eu vou pegar um aluno do ensino médio, eu já sei que eu vou ver conteúdos aprofundados com ele. Eu já sei que ele está estudando os conteúdos escolares e eu sei ali também quais matérias eu vou ensinar. Por quê? Quando você decide dar aula particular e aula de reforço, você tem que saber quais conteúdos você ensina e quais você não ensina. Vou me dar de exemplo. Eu não dou aula de matemática, eu não dou aula de química e não dou aula de física, porque eu não sou formada em física, não sou formada em química e também não sou formada em matemática. E essas áreas de exatas precisa que seja uma pessoa formada naquilo ali. Precisa que seja uma pessoa que de fato se aprofundou e tem domínio para conseguir passar e fazer a diferença ali. Então, eu não ensino essas áreas, porque eu não sou de exatas, eu não tenho domínio da matemática suficiente para ensinar alguém. Então, a gente que vai dar aula precisa ter muito essa consciência também, de que eu só vou ensinar um aluno aquilo que eu tenho domínio, aquilo que eu tenho clareza, que eu vou ensinar para ele. Então, chegando nesse ponto, de que primeiro de tudo, eu preciso conhecer o meu aluno, agora eu te levo a pensar. Você conhece o aluno que você vai atender porque você definiu qual aluno você vai ali pegar dos períodos escolares. Ou é alfabetização, ou é fundamental 1, ou é fundamental 2 ou ensino médio. Eu, Ana, dou aula para o ensino fundamental 2 e para o ensino médio. Então eu já sei que eles têm uma quantidade ali de disciplinas e os conteúdos que eles estudam. O primeiro ponto de tudo, gente, é saber o aluno que você vai atender. E depois que você sabe o aluno que você vai atender, é você conhecer os conteúdos que ele estuda. Então, em primeiro lugar... Eita, a caneta tá falhando. Deixa eu pegar outra aqui. Então, em primeiro lugar, você precisa ter conhecimento do conteúdo que o seu aluno estuda. Então, você precisa saber a matéria do seu aluno.
Não tem como dar aula de reforço sem conhecer os conteúdos que o seu aluno estuda. Não tem como dar aula para o Ensino Fundamental 2 se você não tiver domínio dos conteúdos do Ensino Fundamental 2. Então, para você preparar uma aula para o seu aluno, em primeiro lugar, você tem que saber a matéria que ele estuda. Qual é a matéria do seu aluno? Imagina você contrata, como eu disse, um professor ou uma professora para dar aula para o seu filho do 8º ano. E aí, quando você vai ver a aula, quando você chega ali para ver esse professor dando aula, você percebe que ele é muito inseguro, ou que ele não tem domínio, ou pior, que ele está lendo a matéria que ele está explicando. Gente, isso não pode de jeito nenhum. Dar aula de reforço aula particular é uma coisa muito séria. Então, você precisa ter conhecimento da matéria que você vai ensinar para o seu aluno. E como que você vai obter esse conhecimento? Estudando. Eu, há 5 anos, dou aula. Há 5 anos, todos os dias, sem falhar, eu estudo os conteúdos que eu passo para os meus alunos. Eu tenho toda uma organização. Por exemplo, segunda-feira eu estudo História e Geografia. Terça-feira eu estudo Língua Portuguesa e Biologia. Eu vou fazendo assim, e eu vou de acordo com as séries. 6º ano, 7º ano, 8º ano, 9º ano, 1º, 2º, 3º ano do ensino médio. Porque, gente, isso é essencial. Eu não posso encarar um aluno sem saber o conteúdo que ele estuda. Eu tenho que ter esse domínio ali. Por isso que é muito importante que você tenha esse momento ali de estudo. Agora que vamos pular essa parte aqui então. Então você já sabe, você já tem domínio do conteúdo que o seu aluno estuda. A segunda coisa que você precisa é conhecer as necessidades dele. Gente, você precisa conhecer quais são as necessidades do seu aluno. Como assim? Chega ali para você um aluno que a mãe fala que ele tem muita dificuldade em língua portuguesa. Na conversa com o aluno, no primeiro dia de aula, você vai perceber muitas vezes que ele tem dificuldade em geografia, história, ciências, ele tem dificuldade em tantas outras matérias. Então, para você preparar uma aula para o seu aluno e essa aula realmente fazer diferença na vida dele, você precisa ter domínio da matéria que você vai ensinar e você precisa conhecer as necessidades do seu aluno. Muitas vezes o pai e a mãe acham que a necessidade do filho é só uma. Quando você vai conversar com o aluno, você percebe que são tantas outras. Então, você precisa, para saber preparar a aula para o seu aluno, ou seja, entender o conteúdo que você vai ensinar para ele, você precisa conhecer as necessidades dele. E em terceiro lugar, o terceiro ponto aqui, para a gente entender como preparar uma aula. Preparar uma aula é esquematizar o conteúdo que você vai passar. O terceiro ponto é você colocar o aluno no centro do aprendizado. Então, o aluno no centro. Por que eu vou enfatizar isso? Veja bem, muitos professores pensam somente em si mesmos na hora de fazer uma aula. Ele pensa o conteúdo que ele gosta. Ele pensa o conteúdo que ele tem mais facilidade. Às vezes ele pensa o conteúdo que ele prefere ou o conteúdo que mais o agrada e não aquilo que o aluno precisa. Tem conteúdos que às vezes você tem matérias que são densas. Por exemplo, quando você tem um aluno ali do 8º ano, 9º ano, você vai ver muito com ele o quê? Revolução Francesa, Guerra Fria, mundo bipolar. Você vai ver muito isso com o seu aluno, mas muito. É uma matéria densa, Quando você vai ensinar a Revolução Francesa do zero para um adolescente, ali uma matéria, ela é densa, ela se estende por meses, tanto que durante o ano, se você pegar um material didático de história do 8º e do 9º ano, Revolução Francesa é uma matéria que se estende por metade do livro, porque é uma matéria densa, ela desencadeia outros tantos acontecimentos na Europa. Aí eu falo com você assim, todo mundo vai gostar de dar aula de Revolução Francesa? Não. Mas é o que o meu aluno precisa? Aí é que tá eu conhecer as necessidades do meu aluno. Para que o meu aluno ele seja o centro do aprendizado, eu preciso primeiro conhecer ele. Conhecer as necessidades que ele tem. Então tá. Então agora eu vou preparar aqui uma aula. Eu vou preparar a aula para o João. O João tá no 9º ano. E o João, no 9º ano, ele tem muita dificuldade em língua portuguesa e muita dificuldade em história. Mas eu gosto de biologia. Eu gosto de ciências. Mas o meu aluno, ele tem uma necessidade maior em língua portuguesa e história. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que
ter domínio da matéria que o meu aluno está estudando, ou seja, eu preciso ter conhecimento da matéria do 9º ano, que é a matéria que o João, meu aluno, está estudando. Depois, eu preciso conhecer as necessidades dele, que é o que ele mais precisa em história. Qual é a maior dificuldade dele em história? Talvez a dificuldade dele na matéria de história seja interpretar, seja compreender, seja fazer conexões do passado com o presente. Talvez o professor de história na escola ensine essa matéria de modo muito descontextualizado, muito distante. Ah, é uma coisa que aconteceu 1000 anos atrás, é uma coisa que hoje em dia não interessa para mim. Só que tudo que a gente vive hoje é uma consequência dos fatos históricos que aconteceram no passado. Então, hoje a gente tem Brasil como é por conta das grandes navegações que trouxeram os europeus aqui, que estavam querendo descobrir novos países, novos pedaços de terra, e encontraram o Brasil achando que tinham chegado na Índia. Inclusive é por isso que o indígena se chama índio, né? Eles acharam que aqui era a Índia. Então tá vendo como é que não tem como você se desvincular? Mas tem muito professor que ensina história de modo descontextualizado. E aí o aluno fica assim, perdido mesmo. Às vezes a necessidade que o meu aluno tem, o João, do 9º ano, tem história, é de ter contexto. É ele entender, poxa, nossa, realmente tem a ver com minha vida hoje em dia, tem a ver com o país que foi construído e é o país que eu moro. Então, por isso que você tem que ter domínio da matéria do seu aluno. Você precisa conhecer as necessidades dele, ou seja, beleza, ele tem dificuldade em história, mas o que em história ele tem dificuldade? Em que, assim, específico? Porque, dificuldade em história, mas em que em história? E colocar o aluno no centro. Se você coloca o seu aluno no centro, você consegue fazer um plano de aula. Eu vou deixar aqui na tela o modelo de um plano de aula para vocês terem uma ideia de como que você constrói. Você pode usar a BNCC para te ajudar, vou deixar o link aqui também da BNCC para que vocês pesquisem, para te ajudar nessa construção. A BNCC tem tudo, das áreas, campo de conhecimento para você montar a sua aula. Mas sem isso aqui, não tem BNCC que resolve. Sem isso aqui, gente, não dá. O aluno ele precisa ser o foco do aprendizado. E é esse o maior diferencial do reforço escolar. Pôr o aluno de fato no centro. Você imagina aí na época que você estudava na escola. Você não sentia falta, às vezes, de estar ali no centro? De, às vezes, ouvir um professor te perguntando o que você estava precisando? O que estava fazendo falta para você? No reforço escolar, a gente faz isso. No reforço escolar, a gente faz essa diferenciação. Por isso que as aulas de reforço, as aulas particulares são tão importantes. E aí, quando você tiver tudo isso aqui esquematizado, você vai lá e vai planejar as aulas que você vai passar. Lembrando que no reforço escolar, você não inventa conteúdo. No reforço escolar, você reforça aquilo que o aluno já estuda em sala de aula. Então, percebe que aqui em momento nenhum eu falei para você inventar conteúdo, cria um conteúdo, não. No reforço escolar, a gente passa o mesmo que ele estuda na escola. Porque a ideia é exatamente essa, reforçar, fortificar, fortalecer aquilo que ele estuda em sala de aula e que não tem sido suficiente lá. De jeito nenhum a gente inventa a matéria, a não ser que você seja professor particular. Se você for professor particular de um conteúdo específico, você pode ter apostilas próprias, você pode passar conteúdos diferentes, mais inovadores ali. Mas reforço escolar você precisa manter o seu aluno alinhado com a escola, alinhado com o que o professor está passando em sala de aula, para que ele vá bem nas provas, nas atividades avaliativas, nas provas finais e passe de ano com tranquilidade. Então esse é o foco do professor de reforço escolar. Na hora que você for preparar sua aula, você precisa ter domínio da matéria que você vai ensinar. Tendo domínio da matéria que você vai ensinar, você vai acompanhar o livro didático do aluno que o professor está ensinando em sala de aula e vai seguir esses caminhos. Conhecer as necessidades do seu aluno e colocar o seu aluno no centro do seu planejamento. Então, o seu planejamento ele tem dificuldade em história? Então, deixa eu construir aqui um modelo com as aulas, deixa eu construir aqui com ele alguns temas para a gente trabalhar dentro do que o professor está ensinando na escola, para que essas dificuldades dele em história sejam sanadas. Ele tem dificuldade em língua portuguesa, então deixa eu construir alguns modelos de aula, algumas interações em aula para ajudar ele em interpretação, para ele aprender o que é um predicado, para ele aprender o que é um verbo, para ele aprender a usar o verbo no dia a dia.
É isso que o professor de reforço escolar tem que fazer. E é muito importante ter todas essas 3 etapas aqui bem edificadas e bem conduzidas ali no seu trabalho. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho. E você que quer começar a dar aulas de reforço, aulas particulares esse ano, tem uma possibilidade de você aprender tudo do zero, sem passar por nenhum sofrimento, sem passar por um caminho onde você primeiro vai errar para depois você acertar. Eu tenho um treinamento completo, que eu vou deixar o link aqui na descrição, para que você aprenda como trabalhar com aulas particulares e reforço escolar. E esse aqui é um dos pontos que eu mais falo no meu curso. Além de que eu te ensino a dar aulas online de reforço escolar e aulas particulares. Então é só você clicar aqui na descrição do vídeo, já tem um link que você vai se inscrever hoje no curso, já vai começar a estudar e ter aí o seu aprendizado com treinamento feito por mim, com a minha experiência nesses 5 anos como professora, que vai te ensinar tudo para que você cresça e se desenvolva no seu trabalho como professor e como professora de reforço escolar. Um beijo! Eu aguardo vocês aqui nos comentários me dizendo o que vocês acharam desse vídeo, como que vocês planejam as aulas de vocês e fica aqui no canal, porque vai ter muito conteúdo bom nesses próximos dias. Até lá!